A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nessa segunda parte, nós iremos continuar falando sobre a construção do templo. Na parte da aula passada, nós falamos sobre a construção do templo e Deus levantando o profeta Ageu e Zacarias para a construção ou para reavivamento do coração, tanto dos líderes quanto do povo. E eu deixei uma pergunta. Agora, iniciando, eu deixo mais uma pergunta e vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Por quanto tempo esteve paralisado a obra da construção do templo? Essa foi a pergunta. A segunda pergunta é: quanto tempo depois a obra foi terminada? Ou quanto tempo a obra demorou para ser terminada? Vamos lá. Nós estávamos conversando e falando que a obra foi terminada. Ageu e Zacarias, eles reavivaram o coração de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Mas esta obra, ela não foi tão fácil assim. Os samaritanos, quando viram que a obra começou a ser reconstruída, os samaritanos, eles chegaram para Josué e Zorobabel e perguntaram quem autorizou a reconstrução desse templo, sendo que havia um decreto falando que essa obra era para ficar paralisada, enquanto eles não autorizassem, essa obra não poderia voltar. Mas, como nós falamos, a profecia não veio de homens, a profecia veio do próprio Deus. E Deus falou com Zacarias e com Ageu que eles deveriam falar com o povo da seguinte forma: olha, nós estamos construindo esse templo por vontade do próprio rei Ciro. Ele, através de Deus, decretou que essa obra deveria ser construída, esse templo deveria ser construído e não deveria ser paralisado enquanto essa obra não fosse terminada. E por isso nós estamos reconstruindo o templo do Senhor, segundo o mandato do rei Ciro. Os seus opositores não tiveram como retardar ou parar a construção da obra, porque eles sabiam que verdadeiramente havia um decreto. E neste momento, eles mandam a carta para o rei que está no poder neste momento, que é o rei Dário. Então, no segundo ano do rei Dário, os samaritanos enviam a carta para Dário questionando a construção do templo. Mas, segundo a vontade do próprio Deus, quando Deus fala que era o decreto do rei Ciro, ele fala: vá, mande a carta ao rei Dário e pergunte ao rei Dário, fale com o rei Dário para poder consultar os documentos históricos dos medos e persas, as leis que não podem ser mudadas e nem interrompidas, elas precisam ser obedecidas. Fale com ele para consultar os documentos históricos e veja se verdadeiramente o rei Ciro não deu essa ordem, ou se ele deu essa ordem, e qual é a vontade do rei que está agora no trono. Com isso, a obra continuou a ser executada. E quando a carta chega a rei Dário, ele manda visitar os documentos históricos e encontra esse decreto do rei Ciro para a construção do templo. E assim o rei Dário ele manda a resposta. E além disso, além de autorizar ou de ratificar a construção do templo, ele fala que agora, segundo o decreto do rei Ciro, o rei que está da lei do rio, que são os samaritanos, devem suprir todas as necessidades do povo, do sumo sacerdote e do governador, com tudo aquilo que for necessário, com os carneiros, com as ofertas, com o holocausto, com o vinho, com a água, nada poderá faltar. Então vocês suprirão as necessidades para a reconstrução do templo até que essa obra termine, pois assim foi determinado pelo rei Ciro, através do Deus dos céus, o único e verdadeiro Deus. Com isso, o povo, os samaritanos e os povos que estavam em volta não puderam fazer nada, porque essa era a vontade do próprio Deus. Neste momento, nós vemos a diferença entre nós realizarmos a obra com as nossas próprias forças e realizarmos as obras com a força do próprio Deus, com a vontade de Deus. Agora, há de se fazer abrir um parêntese
e pensar da seguinte forma: quando Zorobabel e Josué chegaram a Jerusalém, que eles voltaram do êxodo dos 70 anos, nós temos um lapso de tempo. E esse lapso de tempo provavelmente não os deixaram consultar ao rei Dário, pois a palavra fala que durante todo o reinado de rei Dário, de Ciro, Astaxerxes e Dário, o povo sofreu perseguições por causa da construção do templo. Mas Deus levanta, segundo a sua vontade, ele levanta esses profetas e a palavra do Senhor é cumprida e o templo é reedificado.